Boa, galera! Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje para mim é um dia especial pra caramba. Não que os outros não fossem, mas o cara que está aqui hoje eu tenho uma admiração muito grande há muitos anos. A gente se conhece há 30 anos quase, ou isso. E como é até difícil falar, mas é ótimo estar aqui com vocês, em volta da nossa fogueira mais uma vez. Como sabe, eu sou o Fernando Santos, né? Fernandão para quem quiser. Aqui do meu lado tem Anselmo Paiva, meu parceiro, meu irmão. Tenente reformado. Eu, capitão. E para não deixar de dar o toque em vocês, não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Para você que nos ouve pelas plataformas de áudio, não deixem de clicar também no sininho para receber notificações quando vídeos novos chegarem, para poder espalhar essas histórias tão legais que a gente conta aqui para vocês dentro do Storycast. Compartilhem. Isso, e compartilhem. Tem que fazer o teu trabalho, pô. É bom, né? Alguma coisa. Não, o espetáculo é bom, pô. Enfim, galera. Eu tô aqui com um cara que, para mim, é exemplo desde quando eu era moleque. E o engraçado é que a gente só percebe isso depois que cresce e vê como o cara era diferente dos outros. É um prazer te receber aqui. Bruno Lazzaroni, meu irmão. Muito obrigado pela tua presença. Enfim, sei o esforço que tu fez para estar aqui. A gente trocando ideia pelo telefone. E eu tô feliz de poder contar um pouco da tua história. Porque a gente sempre conta as coisas de um viés, né? De um viés, às vezes, de um viés de dificuldade. A gente esquece de mostrar a dificuldade dos outros vieses. E a gente vai poder contar um pouco da tua história aqui pra galera. Vamos lá, Bruno. A gente se conhece... Porque chegou no Flamengo quanto? 15? 14 para 15 anos. Eu conheço o Bruno desde os 14 anos. Quem ri não vai pro céu. Quem ri não vai pro céu. Vou contar um negócio que quem ri não vai pro céu. Eu não gosto de céu mesmo, eu quero inferno, porque céu não tem cerveja, tem cachaça, não tem... Mas a grande maioria tem... A grande maioria... Não é problema dele, gente. Não, Mas eu já tô rindo. Você já tá rindo porque tem um filho. Já tô garantindo pra não ir pro céu. Nessa época, a dupla de ataque do infantil do Flamengo éramos Bruno e eu. O Bruno... Quem te botou na zaga? Foi o tio dele. Tamar Amorim, e hoje não está mais entre nós, mas sempre que eu encontrava o Itamar, hoje eu faço isso com o Itamarzinho, contei na academia há uns 2 dias atrás, agradeço, né, porque o Itamar mudou minha vida, eu não sei quem mudou do Bruno, mas o Bruno ainda perpetuou. Eu mudei nessa época, um pouquinho depois. Por isso que eu não tive sucesso, não tivesse mudado antes. Verdade, o Bruno jogou profissional de atacante. Bruno jogou profissional de atacante. Logo, era mais ambicioso. Ou muito melhor que eu. Jogando de atacante. Mas é verdade, gente. Nós fazemos dupla de ataque. Muitas vezes jogamos juntos, né, Bruno? Foi, verdade. Eu lembro de um torneio em Minas Gerais que a gente foi campeão. O Bruno meteu o gol do título contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Campos Altos. Campos Altos, viu? Como é que ele lembra? Uhum. Não foi? Meteu o gol do título contra Não o Cruzeiro lembro, na final e eu meti o gol na semifinal contra o Atlético Mineiro. Enfim. Porra, contra o Galo, hein? É doido, cara. Eu tenho história, maluco, de atacante. Acho que é só o que é. Né? Você filmou? Oi? Filmou? Não, mas tá escrito. Mas eu tenho um. O Bruno não estava no Flamengo, não estava no Flamengo ainda. Eu tenho um do Granbury. Era um colégio não sei se existe ainda, em Minas Gerais, que ele fazia um torneio todo início de ano entre os grandes do Rio e o colégio. Maneiro. Nesse ano foram o Flamengo, o Vasco, Fluminense e o Granbury. O primeiro jogo foi, ele fazia um sorteio, né? Flamengo e Granbury, 1-0, gol meu. Aí o Vasco ganhou o Fluminense. Sabe essa história, não? Não. Final, Flamengo e Vasco. 3-1. 3 gols meus. Isso eu tenho vídeo. Não sei. Aí eu tenho vídeo. Eu tenho que... Não, mas vídeo não. 3 gols? 3. Pediu música no Fantástico? Tadeu Schmidt, acho que devia estar jogando botão, futebol de botão em casa nessa época. Pô. Mas, Bruno, vamos lá, Bruno. A gente jogou junto no Flamengo desde moleque. Como é que foi pra tu, cara? Sabe que teu pai, quem sabe o pai do Bruno, foi treinador na Copa de 90. De 90, é um cara sensacional também, que eu admiro pra caramba você, seus irmãos, a mãe. E como é que foi pra você, cara? Chegar no Flamengo, filho do Sebastião, e a gente sabe, como eu falei, a gente vê as pessoas que vêm aqui, a gente, né? A grande maioria vem de uma realidade diferente.
E a gente sabe que o preconceito, né, para caras como você, para chegar no clube, para se ambientar, existe, é muito difícil. E tu chegou ali, a nossa rapaziada já estava já formada, né? Só que tu conhecia muitos caras do salão. Conta pra gente como é que foi isso aí. Porque, primeiramente, agradeço o convite aí, Fernandão, Anselmo. Prazer estar participando. A minha história ali no Flamengo foi muito fruto do futsal, né? Eu comecei lá no futsal, na época era fraldinha, né? Hoje deve ser sub-7. E aí depois eu joguei até pré-mirim, ali até 8 anos. E por conta dessas viagens do meu pai e tal, fui acompanhar ele e acabei que parei de jogar. Aí quando eu retornei, isso aí já estava jogando infantil, se não me engano, tinha 13, 14 anos jogando futsal. Tinha um grupo de atletas ali que foram selecionados para fazer avaliação no campo. E aí foi que minha história começou dentro do campo ali, que aí depois eu fui aprovado e passei a integrar aí a categoria infantil do Flamengo. Isso aí foi em 95. Isso, 95, a gente era infantil. 95. No meio do ano eu virei zagueiro. E tu já... Esse ano a gente perdeu a final pro Vasco. Eu lembro, em Madureira. Perdemos a final. Eu acho que até que eu fui expulso. Isso mesmo. Isso eu acredito. Perdemos a final pro Vasco. Eu acho, né? Isso aí. Madureira o jogo. Perdemos a final de 1-0 pro Vasco, não foi? Fui expulso. Isso eu acredito. Não acontecia com muita frequência, não, mas foi. E tu ficou no Flamengo. Eu lembro que eu mudei, eu virei zagueiro nesse ano mesmo. Eu comecei o campeonato de atacante e terminei de zagueiro. Pô, nem passei pelo meio, né? Lembra dessa porra? Verdade. Não, mas aí esse ano foi fundamental para você, que você já chegou à seleção brasileira. No ano seguinte. No ano seguinte. No ano seguinte. Eu virei zagueiro no meio de 95 e um ano e meio depois eu estava convocado para a seleção brasileira. Santo Itamar. Valeu, meu parceiro. Acertou, né? Achou, né? Pô, cara. Em um ano você ter a resposta da O próprio Adriano também foi um pouco porque o Adriano era o contrário, né? Ele era lateral esquerdo, zagueiro. Aí virou zagueiro por causa do tamanho, mas só ficar grandão. Esse vídeo que eu falei aqui, que eu fiz 3 gols, nesse time nosso... Só falta falar que o Imperador era zagueiro. O Adriano era lateral esquerdo desse time. É? Ele jogava nesse time de lateral esquerdo. Ele sendo 2 anos mais novo, ele já jogava ele sempre foi privilegiado em termos de tamanho, mas força. Ele não era muito, não. Ele esticou no juvenil. Ele era pequenininho. Não era muito alto, não. Eu sou maturador precoce. Né? Acho que o Bruno também. Não sei. Também. A gente é maturador precoce. A gente já, na categoria, a gente já era grande. Já tinha força. O Adriano não. O Adriano era pequenininho. Mas sempre muito habilidoso, né, cara? Com a perna esquerda, muito bom jogador. E depois desse... A gente foi campeão, perdeu a final pro Vasco. Dentro do que você achava, tu chegou, assim, foi fácil de se adaptar, acho que foi, não foi? Assim, o grupo era muito bom, mas o que você falou, sempre teve um preconceito, eu acredito que até hoje, pessoas de uma classe um pouco mais privilegiada, no meu caso ali era a classe média, e meu pai na época tinha muita evidência, né? Sempre teve a pergunta, o que tu está fazendo aqui? Por que tu não está aí na praia, não está curtindo as coisas? Mas sempre foi um sonho para mim, né? Acho que como qualquer outra criança, você jogar futebol. Então, fui atrás do meu sonho. Até outro dia eu estava conversando com a minha filha, aí eu falei, filha, teu pai, qualquer um que tenta o esporte, né, de alto rendimento, tem que abdicar de uma série de coisas. E eu, como qualquer outro, abdiquei também, assim como você, de noitada, um monte de coisa, porque tinha aquilo como sonho. Maneiro pra caramba. Eu me lembro de você, uma coisa que eu falei aqui no início, que acontece, a gente admira, a gente fica feliz, mas a gente não percebe o tamanho daquilo. Teve um jogo não sei aonde, tu vai lembrar com certeza, que tu levou os 4 para dormir na tua casa. Porque tinha que estar muito cedo na Gávea. E eu fui um desses 4. E pra gente é uma novidade, uma casa diferente. E uma coisa é ouvir as pessoas dizerem que você é filho do Lazzaroni. Outra coisa é ouvir a tua realidade e saber como você se relaciona com todo mundo. Pra mim, aquilo era muito diferente, sabe? Aquele tipo de vida. E você ser o cara que tu era. Por isso que eu disse. E a gente aprende... Tu percebe as coisas como se fosse por osmose. Aquela, cara, esse cara tem essa oportunidade aqui
e tá lá, e chega a hora que eu chego, e se arrebenta como eu me arrebento. E é um cara maravilhoso, um ser humano muito, muito, muito foda. Não tô falando isso porque ele tá aqui, eu falo isso pra todo mundo, quando ele não está, principalmente, porque é o que eu acho. E tinha que falar isso, tem que falar isso pro mundo, porque a galera não sabe quem a gente é, em essência, o que a gente passa pra estar ali. Enfim, dentro dessa adaptação que tu teve, Bruno, o momento mais difícil que tu chegou ali, que tu falou, cara, que tu balançou e falou, na base mesmo ali do Flamengo, vou ou não vou, cara? Vou estudar. Aconteceram vários momentos, né? E por eu ser privilegiado, né, nessa questão principalmente financeira e econômica, muitas das vezes as pessoas esquecem. Teve um período ali que não estava tendo muitas oportunidades. E normalmente a pessoa que vem de uma classe social um pouco mais favorecida, ela não enfrenta dificuldades no dia a dia, né? Porra, muita gente enfrentava dificuldade para ir para o treino, não tinha dinheiro, alimentação e uma série de coisas que eu, graças a Deus, graças aos meus pais, não tinha essa dificuldade. Mas tinha que enfrentar obstáculos para atingir ali o meu objetivo. E uma dessas vezes que não estava sendo relacionado, não fui relacionado, não vou desistir e tal. Aí meus pais sentaram comigo, ó, aqui você não enfrenta dificuldades. Você tem dinheiro, tu tem tua alimentação, você tem teu colégio, mas as outras pessoas enfrentam toda essa dificuldade. E você vai desistir no primeiro obstáculo? Não é isso que você quer? Tem que correr atrás do teu sonho. A gente te proporciona uma série de coisas que outras famílias não conseguem proporcionar e cabe a você decidir se você quer continuar nesse caminho ou não. Se é isso que você quer, então corre atrás, meu filho. Não vai ficar se lamentando, não. Foi bem marcante isso para mim. Quantos anos você tinha? Devia ter para 15, para 16 anos. Por isso que muitas das vezes a gente fala assim, dentro do meio esportivo, qualquer meio, né? A base familiar ela é super importante, né? Para te dar bons conselhos, te orientar. E graças a Deus eu tive isso dentro de casa. Pô, muito legal. E eu ia falar, a gente fala isso aqui sempre, né, doido? De base familiar. Pô, e muito eu não pensava, não imaginava diferente de vocês, não, mas é bom ouvir esse bom que tu guardou e passa. E é engraçado que depois eu trabalhando com categoria de base no Botafogo, eu via isso com frequência. Pô, na primeira vez que o moleque deixava de jogar ou deixava de ser relacionado, os pais, vou tirar ele daqui. Aí eu falava as mesmas coisas que eu tinha ouvido lá atrás com meus pais. É isso que você quer passar para o teu filho? É esse ensinamento? Na primeira dificuldade, desistir? O filho é teu, você sabe qual caminho o melhor caminho para o teu filho, mas eu não desistiria não, porque estaria passando uma mensagem muito ruim para ele. Maneiro, cara. Falei que ia ser fera. Porra. Não, maneiro, feliz. Chegou no Flamengo não jogou. Não jogou. Esse ano de 90. Tu foi aquela nossa viagem que a gente fez pra Paris? Foi. Fomos, né? Tu tava naquela região. Toninho Barroso, treinador. Pô, 16 anos, eu nunca tinha andado de avião. Eu já devia ter andado. Porra, papai, não sei. Não, escuta essa. Assim, nossas histórias se confundem, não tem como não falar. Eu tinha virado zagueiro, os caras não confiavam em mim. Porque não é como é hoje. Hoje no juvenil tem competição para as duas categorias, para as idades, para 16 e 17. Verdade. Antes eu tinha uma competição, que era para 17, quem tivesse 16 não se virasse para jogar ou não jogava, com grande chance de ser mandado embora, não é isso? Uhum. Ou é isso ou é isso. E o Toninho jogava com 2 canhotos na zaga, lembra disso? O Arroz e o... Júlio César. Não, na zaga, o Arroz e o Coquinho. O Arroz e o Coquinho. Porque o Juan, que é um ano mais velho que eu, já estava no profissional há muito tempo. Tô esperando tu aqui, hein, nego? Pô. Antecedente. Aí jogamos canhotos e o Toninho não confiava em mim. E tinha essa viagem. Pô, imagina. Não tinha outro? Então, tinha os 2 canhotos e ele não ia levar zagueiro reserva, porque tinha um limite de jogadores para levar. Foram só 16. Caraca, doido. Teve um jogo, treinando bem, enfim, fazendo o meu. Teve um jogo Flamengo e Vasco em São Januário. Não sei se você lembra desse jogo, que a gente ganhou o jogo de 1-0, 2-1. E eu fui muito bem nesse jogo, aí ele me chamou. Gostei do jogo. Vou te levar pra viagem.
Triste porque ele preteriu o Arroz, que é meu parceiro de Padre Miguel. Mas eu fui pra viagem e ali eu comecei a me firmar como um zagueiro mesmo, a confiança e bem. E o Bruno tava comigo, né, nessa viagem. Eu lembro que eu comprei um tênis. O primeiro Nike que eu tive, eu comprei nessa viagem. Porra, você sair de Padre Miguel, tu desembarcar Paris. na Europa, em Paris, isso deve ficar Pô, nós assim. perdemos a final pro Barcelona. Perdemos a final nos pênaltis na pro época Barcelona. do Xavi, né? Era Xavi, Isso, Iniesta. Xavi, Iniesta, os caras. Perdemos a final pros caras nos pênaltis. Jogamos bem pra caramba. A gente bateu em Milan, batemos em Newcastle, batemos um monte de time grande da Europa, né? Como nós éramos. Porra, eu lembro que a primeira vez que eu fui em Paris, foi bem. Ele vai ter o quê? 20 anos. Respeita, pá. Com 20 Porra. anos eu tinha ido 3 vezes. E eu ficava assim, ó. Charles Miller, parceiro. Imagina com 15, 16. Charles Miller. Entendeu? Não, mas aí eu vou te falar. Aí eu vou falar uma parada que aconteceu comigo depois de velho. O Bruno, que estava inserido no meio mais de um pouco mais de cultura, mais amplo, mais abrangente, podia ter essa visão de estar ali, de ver, de ouvir as histórias. Para mim, eu estava jogando bola na Europa e Paris era Paris. Tinha a torre lá que era o ponto turístico igual o Cristo aqui, que eu também nunca tinha ido aqui ainda no Cristo com 16 anos. E não tinha essa representatividade para mim, nenhuma. Para tu ver que os caras botaram para... Você não fazia um comparativo assim de lá com daqui? Claro que não. Assim, para mim, eu não sabia. Para mim, eu estava jogando no fogo, queria jogar bola. Enfim, não tinha essa visão do tamanho, né, daquele lugar, ou do que representava eu sair de um lugar da favela para estar com 16 anos em Paris. Eu só lembro da jaqueta que eu tinha que levar uma jaqueta da Rádio Rock Paris para casa, que eu tinha que Todo mundo comprou essa jaqueta. Acabou o estoque lá, então. Acabou. Levou uma caixa, né? O cara levou uma caixa. lá. Fez a encomenda. quem quer, qual tamanho? E trouxeram a caixa. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar. O único dinheiro que eu tinha, eu comprei o tênis, que a gente foi dar um rolê ali no Arco do Triunfo ali. E eu queria um tênis, eu nunca tinha tido um Nike, e comprei um Nike. Que ano foi isso? 96. Caraca. Você vê coisa. A primeira vez que eu fui para Paris foi 1º de agosto de 94, quando lançaram o Plano Real. Eu desembarquei em Paris com o Plano Real, que o dólar era um por um, só que eu não sabia, porque não tinha celular. Então a gente ligava de 3 em 3 dias para casa a cobrar de orelhão. Aí minha mãe contou, tá 1 por 1? Não acredito. E aí Paris. Não, maneiraço. Cara, aí eu não tinha dinheiro, eu tinha um diretor. A galera fazendo ratatá pra pagar, não é isso? E eu com cara de cachorro no cantinho do outro lado. Não tinha dinheiro. Aí Eu tinha comprado. não tinha, minha cota já tava... E a diária era, sei lá, merreca. Nossa, a menor ideia. E esse diretor percebeu. Essa história é até legal. Aí veio, pô, Fernando, não tem dinheiro. Não, eu pago pra você, depois você me paga. Eu falei, beleza, vai lá. Eu fiquei feliz pra caramba. Passou. Comprou, fui embora. Pagou o diretor? Paguei porra nenhuma, eu esqueci. Tá vendo? Vocês estão vendo? Paguei. Aí, eu não me lembro, não devo ter pago. Passaram-se os anos, tô no túnel do Maracanã, já era o Fernando. Entrando em campo, aí, aquela adrenalina no jogo, não sei que jogo que era. Você pilhado pra entrar no jogo, aí veio um cara, ô Fernando, tudo bem? Falei, tudo bem, beleza? Pô, você tá lembrado de mim? Eu falei, não tô não, jogo agora. Pô, eu sou aquele cara. Tá aqui a conta com o juros e correção de cobrar a jaqueta. Na boca do Maracanã, pra entrar aqui, que emprestei. Que tu não me pagou. Aí eu, cara, foi tu? Aí, fui eu. Falei, pô, vou te pagar o teu dinheiro. Não, quero dinheiro não. Eu falei, eu quero a tua camisa. Eu falei, a minha camisa é tua, compadre. Acabou o jogo, minha camisa é tua. Aí fui pro jogo, caramba, depois dei a camisa. Saiu no lucro, né? Agradeci. Pagou nada, zero. Quem saiu no lucro foi ele, levou a minha camisa do Flamengo com o meu nome. Me respeita, capitão do Flamengo com 22 anos de idade. Tu me respeita, maluco. Tá doido. Bruno, vamos falar de tudo, né? Vamos falar de tudo. Mas essa vez foi legal pra caramba, né, cara? Foi bacana pra caramba. Rapaz. Essa oportunidade. Eu não tinha ido a Paris, eu acho. Acho que eu não tinha ido a Paris. Ter essa oportunidade, fez. Essa é uma coisa bacana, né? Que hoje em dia até tem bastante, é fundamental para a formação dos meninos. Você vivenciar uma outra cultura, além de você jogar futebol de outras maneiras, né? Encontrar outras culturas
para você estar enfrentando. Isso aí, para mim, é uma das características fundamentais hoje em dia para a formação. O moleque chegar mais preparado na equipe profissional. Também eu concordo. Eu vou mais a fundo. Eu acho que tinha que ir lá, no dia a dia do clube. Ver como é que os caras trabalham. O cara volta com outra cabeça, principalmente a parte aí profissional, a forma como se entrega, nível de intensidade. Cuidado consigo, com o teu material. E ainda tem essa questão aí cultural, né? Que muitas das vezes, nesses países aí, você tem que levar seu próprio material, tem muita questão do cara mais velho ter mais respeito, né? Você meio que, por exemplo, eu lembro que quando eu tive a oportunidade na Suíça, o roupeiro ele deixava material assim de bola, cone, todos os utensílios ali de treino do lado de fora assim do vestiário, pegava lá os jogadores mais jovens, eram meio que obrigados a levar o material para o campo, não era o roupeiro que tinha que ir lá deixar o material lá no campo. Então essa questão cultural é bastante legal. Carregar trave, são os mais novos. Eu tomei uma coça dessa aí na Alemanha, quando eu cheguei também com 20, 22 anos, 23 anos. O treinamento físico não podia passar o capitão, tinha que ir na mesma batida do capitão. Mas podia ficar atrás. Tinha que ficar atrás. Quem definia o ritmo era o capitão. O ritmo era o capitão, e o capitão corria pra caceta, então tinha que acompanhar o ritmo dele. Voltamos de Paris. Né? Legal pra caramba falar isso. Tu chegou pra Holanda 1 ano, 2 anos depois? 2 anos depois fomos jogar um torneio em Groningen. Groningen. Fomos jogar um torneio em Groningen. Aí não teve pra ninguém, né, Bruno? Ganhamos. Não teve pra ninguém. Você vê a força do futebol sul-americano, né, Bruno? A gente bateu em todo mundo, a gente não empatou com ninguém. Ganhamos Paris Saint-Germain, ganhamos de Ajax, Feyenoord. Batemos em tudo. E nosso time teve melhor goleiro, melhor jogador, artilheiro. E era aqueles jogos de 20-20, né, Bruno? 20-20, assim mesmo. 20 jogava de manhã e de tarde. 2 tempos de 20 de manhã, 2 tempos de 20 à tarde, não é isso? Foi sub-20, né? E era sub-20, era o primeiro ano de sub-20. Eu acho que naquela época o Flamengo recebia para fazer esses jogos lá, né? Eu não sei. Também. Provavelmente porque ele hoje só em dia devia ir com tudo pago. Isso aí, Exato. pelo menos os custos, né? Eles recebiam para fazer isso. Que hoje é difícil, né? Você vê alguns clubes fazendo essas competições lá. Não, tem mais. Hoje acho que vai até mais. Muito mais. Por exemplo, antes da pandemia, o Fluminense ia muito. Isso. O próprio Flamengo estava indo bastante. Uma galera vai, pô. Eu lembro, eu assisti uma do Botafogo que foi lá, que até foi campeão na Alemanha. Spartak. O Botafogo chegou aí também. No Atlético Paranaense, eles tinham essa cultura antes da pandemia, principalmente para formar os atletas, visando o objetivo do clube, né, de ser campeão mundial até 2024. Eles entendiam que fazia parte da formação disputar esses torneios aí, tanto na América do Sul como na Europa. Isso é bom pra O exemplo é o Vitória. O Vitória da Bahia. Bastante. A galera viu o Vitória fazer tantos e tantos negócios na década de 2000, 90. Muito por isso. O Vitória sempre jogou campeonato na Europa. Achei maneiro o seguinte, quando o Muriqui que explodiu no Madureira, surgiu o interesse do Santos e do Vitória. E aí o Duba falou assim, vai lá e vê o que um vai oferecer, o que o outro vai oferecer, mas vai no local. Aí fui lá. E o que me chamou a atenção no Vitória, né? Eu esqueci o nome do diretor que estava na época. Mota. Não era o Mota, não. Mota é Bahia. Não, Mota é Vitória. Bahia depois. Não, era um outro diretor. Tem aqui na agenda coisa. Que eles pegavam os jogadores mais jovens e eles tinham umas mães contratadas, que as mães ficavam conversando com os garotos mais pequenos, 10 anos, 12 anos, só para isso. E aí eles tinham tipo um jardim lá que era atrás do estádio. E aí ele falou, não, aquilo é mãe contratada. E aí eles tinham tipo umas 5 mães contratadas, tudo mulheres que tiveram filhos, que já estavam criados, só para dar atenção e carinho para eles. Falei, porra, eu fico arrepiado. Eu falei, voltei pro Duba, falei, Duba, para mim é o Vitória. Aí o Eurico ligou, falou, vem cá, quando tem porcaria tu manda para cá. Agora que apareceu o que presta, tu vai mandar pro Vitória? Apresenta amanhã. Quebrou tudo. Todo o teu projeto de família do Vitória.
Mas o mais importante é que o Muriqui deu certo. Deu certo. Verdade. Ganhamos dentro dessa coisa doida. Pô, esse torneio foi muito fera lá em Groningen. Boas lembranças que a gente tem, né? Boa lembrança. Muito... E assim, bacana que além da oportunidade de jogar futebol e tal, é a amizade que fica, né? Não só contigo, mas como os outros também, com a relação que você cria ali, naquele período ali de muita incerteza, muita dificuldade. E até diminuiu bastante, mas a gente se encontrava com mais frequência, né? Mas só que não precisa nem falar, né? Aquele tipo de amizade que eu vi até um desses documentários, principalmente na pandemia, surgiram, um do Mourinho falando, né? Da relação que ele criou com os jogadores da Internacional lá de Milão, que eles não precisam falar. E é a mesma coisa com a gente. Se alguém precisar, vai estar presente. Entendeu? Está sempre aprendendo. E qual é o nome do documentário, Bruno? Acho que eu vi esse documentário. É o Playbook. É o Playbook. É o Playbook mesmo. do Mourinho? Isso, do Mourinho. Ele fala, né, da relação que ele criou ali com os atletas da Inter de Milão, ficou para a vida toda. Não. Pô, tá doido. Tá anotado aqui, vamos ver. Pois no Flamengo, enfim, tu não teve continuidade, do Flamengo tu foi pro Bangu. O que aconteceu? Quando deu ali segundo ano de sub-20, eu comecei a ser emprestado. Aí fui emprestado pro Bangu, disputei meu primeiro campeonato carioca profissional no Bangu. Isso júnior ainda? Isso aí, tinha idade sub-20 ainda, júnior ainda. Isso aí foi em 99. E aí depois terminou meu contrato com o Flamengo e aí eu continuei no Bangu. Aí segui minha carreira aí no Bangu, aí joguei campeonato carioca, acho que não lembro se foi 99 ou 2000. 2001, e aí quando foi o Caixão, né, apelidado 2002, sofri. O Bangu foi bem, era pra gente ter ganho, Sofri era muito. pra ter ido à final. O Eduardo, goleiro, fez um gol de cabeça, o juiz anulou dizendo que tinha sido gol de mão, era no final do jogo, a gente ia pra final. Tu jogou com o Edu? Joguei com o Edu. E aí a gente ia pra final, se não me engano, com o Americano, né? Americano que acho que foi pra final. Que era o time do Caixa d'Água. Foi Americano e Fluminense. Foi Americano e Fluminense acabou sendo campeão. Era pra gente ter passado. E aí dali eu fui pro Vasco, porque nesse campeonato eu fui muito bem em 2002, aí eu fui pro Vasco. Foi do Vasco de centroavante ainda ou tinha virado volante? Não, já tinha virado volante. Eu virei volante, se não me engano, 2001, 2002, ali com o Miguel era treinador e o Júnior Lopes era o auxiliar do Miguel. Sim. E nessa época disputava o torneio Rio-São Paulo e tinha o Caixão. Isso. Que virou essa coisa por causa do torneio Rio São Paulo. Exatamente, que aí não teve televisionamento, não teve nada. E aí disputava a equipe titular, disputava o Rio-São Paulo, e a equipe reserva era sempre no dia seguinte ou 2 dias depois jogava o Campeonato Carioca. E eu comecei a jogar de meia, né, no Campeonato Estadual. Eu comecei a ir bem, aí depois me adaptei a volante, porque o meia era o Zada estava muito bem. Me adaptei a volante, depois eu passei a jogar o Rio-São Paulo titular como volante. E é dali que realmente a minha carreira, entre aspas, decolou, né? Eu costumo dizer que eu não fui jogador de futebol, né? Fui dublê de jogador, porque não cheguei aí no nível... Até porque também não tinha, talvez, tantas condições assim, técnicas, principalmente. Mas dentro do possível, eu atingi ali meu sonho e consegui ter uma carreira, jogar em 3 países diferentes. Então, muito feliz, assim, pelo que eu conquistei, apesar de todas as dificuldades técnicas que eu tinha. Porra, chegou no profissional de centroavante, porra, técnica, porra, tem que falar o que de mim? Pô, mas eu fazia gol, cara. Eu lembro muito bem que o primeiro ano de sub-20 eu arrebentei, cara, fazendo gol pra caramba. Na época era o Marcos Paquetá, o treinador. Tanto que aí foi uma das primeiras oportunidades de treinar no profissional, foi nesse período aí. Fazendo gol E pra aí, caramba. um negócio engraçado que recebi a ligação, né? Vai treinar no profissional no dia seguinte, tá? Um monte de atacante machucado no profissional. Aí cheguei lá cedo pra caramba, né? Treino, acho que estava marcado 9 horas, apresentação 8 horas, acho que eu cheguei lá às 7 horas da manhã. Tinha praticamente ninguém. Aí quando eu cheguei lá no vestiário, peguei a roupa lá com o roupeiro, e aí na hora que eu fui sentar, por sorte o cara me avisou, né? Que podia ser filho da puta. E... Cara, esse aí é o lugar do homem, cara. Senta aí não. Eu ia sentar no lugar do Romário. Cara. Ainda bem que o cara não foi filho da mãe ali e pediu essa... É, eu me fudi, deixaram eu me fuder. Não foi no ônibus, no Beto.
Tu sentou no lugar dele? Sentei no lugar do Beto. A primeira vez que eu entrei no ônibus do Flamengo, eu sentei no lugar do Beto. Ele entrou no ônibus assim, olhou. Ó, eu vou descer e vou voltar. Alguma coisa vai ter que mudar aqui dentro. E tu nem se ligou. Sentadinho, amarradão aqui, ó. Aí ele subiu novamente. Ó, é a última vez. Senão vai descer e não vai voltar mais. Aí alguém falou, maluco, esse é o lugar do Beto. Eu falei, caralho. Depois virou meu irmão. Essas coisas são legais. A gente treinou esse dia lá com... Treinei. Me lembro que fui eu e o Marco Aurélio, Mehmet Aurélio. Mehmet E Aurélio. que virou turco, né? Sabe o que é o Mehmet Aurélio? Sabe que não? O que ele foi dolaria pro Flamengo. Isso. No Flamengo, ele arrebentou no Flamengo. Foi bem pra Foi caramba. muito bem no Flamengo. Bem. Só que pegaram o gato dele. Ele tava com 7,9 e ele era 7,7, 7,8. 7,7, eu acho. Era 2 anos mais velho. Pra tu ver como é que remete. Vai ter que ver aqui também. Aí ele voltou pra Olaria, não é isso? Foi muito bem. E aí foi pra Turquia. Voltou, aí foi bem também, já com a idade. Foi pra Turquia. Na Turquia virou volante. Virou volante. Se naturalizou turco, jogou Jogou Copa do Mundo, Caraca. jogou no Betis da Espanha. Enfim, fez uma carreira maravilhosa. Jogou de no volante. Fenerbahçe. Jogou no Fenerbahçe, acho que Com o Alex. Com Na Alex. época, o pessoal do Olaria tinha uma ligação muito forte com dentro do mercado da Turquia, que era o Jaider, com outro cara lá, que eu esqueci o nome. Ele foi pra Mandava- lá, pra Turquia, Marco, pra uma equipe Marco menor. Aurélio? É Marco Aurélio. Marco Aurélio foi para lá também, saiu dali. Era o mesmo grupo que levou ele. Não, Que esse Marco Marco Aurélio? Aurélio que a gente Esse é o tá mesmo Marco falando. Então você quer. É ele mesmo, que depois, quando ele se Virou, naturalizou turco, ele turco. virou Mehmet Aurélio. Mehmet Eles Aurélio. abriram o mercado com ele. Isso aí. E ele arrebentou Brincadeira. Ele mesmo. arrebentou, ele foi, jogou no Fenerbahçe. Foi vendido no caminhão de dinheiro pro Betis. Foi para um time E gente pequenininho. finíssima, gente Pô, que finíssima. moleque maneiro, né? Moleque maneiro, humilde pra caramba. E aí nós treinamos no profissional nesse dia, e aí, se não me engano, o treinador era o João Santana, convocou o Marco Aurélio para o jogo, aí eu não fui. Mas foi a minha primeira oportunidade de treinar no profissional do Flamengo. Mas depois eu não tive sequência, aí por isso que depois eu fui emprestado e acabou meu contrato, aí segui minha carreira no E Bangu. com o Romário, né, velho? Assim, por mais que não tenha jogado, mas tá treinando ali com um cara do tamanho do Romário. Não, mas o Romário estava machucado. Ah, não, mas puta que Não pariu. tive essa oportunidade. Não teve não. essa chance. Aí tu foi pro Bangu, do Bangu tu foi pro Vasco. Quanto tempo no Vasco, Bruno? Fiquei 1 ano e meio, cara. Foi assim. Então eu lembro, a gente jogou contra. Foi a grande oportunidade da minha vida. E assim, como é importante, como o teu nível, você com certeza vivenciou mais isso do que eu, porque minha única equipe grande jogando profissionalmente foi o Vasco. E pô, o teu nível aumenta no dia a dia com o treinamento com os caras. Pô, eu tive a oportunidade de jogar com Petkovic, Marcelinho Carioca, Valdir, Marques, Beto. Teu nível aumenta, porque o nível de concentração tem que ser muito maior no treino. Pô, tu vai todo dia, eu falei, porra, tem que dar a vida, cara. Eu tenho que ir bem hoje. Os caras te cobram mais. também, porque eles Você querem te levar um exigem nível. mais, Te né? exigem Pô, mais. tu vai marcar o Pet, é foto, vai marcar o Marcelinho, era complicado. Então, Marques, Marques, foguete. porra, Marques, bom cara, pra jogava caceta. Então, o teu nível aumenta no dia a dia de treinamento, consequentemente, o nível vai aumentar no jogo. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana poder ter essa oportunidade. E aí eu consegui meu único título profissional como jogador no Vasco, em 2003, no Campeonato Carioca. A gente jogou, fizemos semifinal, acho que perdeu isso pra aí. vocês de 1-0. Não, acho que empatou 1-1. Empatou 1-1 e Empatou tinha 1-1. vantagem, né? Tinha vantagem. Tinha uma vantagem. Eu lembro desse jogo, acho que esse jogo acho que eu também fui expulso. Não, mas esse jogo fomos eu e Marcelinho, eu acho. Pode ter A sido. gente arrumou com ele abusado, né? Era o jogo dele, né? Ele catimbava o jogo e esse ano de 2013 foi o meu ano mais esquentado, vamos dizer assim. E acho que fomos expulsos nós dois nesse jogo aí. E aí a gente saiu. Que ele era enjoado. Jogava muito esse cara. Jogava muito. Jogava A muito. Batia cobrança na de falta bola. dele era... Não, ele fazia cobrança de falta nessa época. Ele meio que inventou paradinha na cobrança de falta, cara. Eu me lembro que teve uma vez que teve um dilúvio lá em São Januário, nós jogamos contra o Goiás, ele fez 2 gols de falta da mesma maneira. Ele ia pra bola, dava uma paradinha, depois batia como se fosse um saque de futebol. A Cara, bola isso na dava- forquilha. Parece que tirava o pé. Não, e o próprio Pet, ele brincava assim no treinamento de bater falta com a perna esquerda, cara. E a bola ia lá no ângulo.
impressionante a qualidade dos caras. E o Marcelo, a galera fala muito das fotos, mas a dinâmica dele de jogo era muito boa. Ele era pequenininho, sempre foi pequeno, né? Mas ele dava uma dinâmica, ele sabia que não podia segurar a bola muito tempo, então ele trabalhava 1, 2 toques na bola, é impressionante. Foi a gente que levou ele para lá, pro Vasco. Jogava muito esse cara, jogava muito mesmo. Não é à toa que ele é o maior jogador da história do Corinthians, para alguns. Para alguns ele é o maior jogador da história do Corinthians, com relação a títulos, enfim, partidos. Pô, Bruno, que maneiro. Eu joguei no Vasco, né? Jogando no Vasco tem uma coisa legal, né? O ambiente de São Januário. A torcida apaixonada. A torcida apaixonada. E eu joguei numa época, você foi logo depois, uma época que eles estavam meio que mal acostumados dos anos anteriores, Isso né? aí. Porque eu estava no Vasco ali em 2002, 2003. E a cobrança então lá em cima. E o nível até 2000, 2001 ali era altíssimo, que já tinha sido campeão da Libertadores, brasileiro. E, porra, um timaço que tinha, então a cobrança era muito grande. Tem umas pressõezinhas ali, Bruno? Tomou alguma pressãozinha? Ah, sim. Tinha vezes que eu falei, porra, não vou de carro pro treino não, vamos que vai arranhar meu carro. Caraca, que maneiro, pô, que maneiro. Não, porque entrou ali em São Januário, se a galera quisesse te pegar, esquece, iam pegar. Cara, eu tava em São Januário assistindo, eu não lembro do jogo, que não teve aquele episódio que pegaram o time, invadiram dentro do... Eu tava Eu tava nesse time, cara, mas só que a gente tinha feito um jogo no Maracanã, e aí alguns tinham deixado o carro em São Januário, do Maracanã eu já fui direto para casa, mas quem acabou indo para São Januário acabou se ferrando, porque acabou encontrando, acho que a torcida. Cara, e chegaram a tentar agredir, assim, não sei, não lembro. Agrediram. Parece que, eu não lembro qual foi o time. Foi um time que o Vasco jogou, e aí na saída do campo, a torcida xingando lá, um dos jogadores desse time adversário fez sinal pro pessoal da torcida. A torcida ficou lá com um sapatinho. Quando a PM saiu, que foi embora, o time ainda não estava pronto ainda, né? Cara, eles invadiram o ônibus. Era uma coisa desesperadora, que a gente estava do lado de fora. Você vê aquele marginais invadindo o ônibus, os jogadores que já tinham entrado dentro do ônibus, que estavam lá, desesperados, foram pro fundo do ônibus, assim, você viu o desespero dele, os caras arrebentando. A coisa não foi pior, porque tinha um segurança do Zé Luiz, que eu esqueci o nome, que é normal, que era policial federal, um mulato grandão, sacou e saiu dando tiro, que foi o que salvou, senão aquilo teria sido pior. Meu Deus, isso é uma das desgraças do futebol mundial, não é só o nosso, não. Aqui a gente vê mais, mas acontece também em outros lugares. Mas é mais difícil, né? Pô, que bom, Bruno. Maneiro mesmo essa parada do Vasco aí. A gente que jogou no Flamengo, começou no Flamengo, sempre teve tava brincando com o Rei aqui, porque quando o Rei veio, eu falei pra ele, que eu chamei ele pra jogar no Vasco, quando eu estive no Vasco, montando o time pra, acho que em 2010. Aí, pô, Rei, vem pra cá. E o Rei é engraçado, né? Pô, ele tava, onde ele tava? Acho que ele tava no Figueirense, não sei onde ele tava, ele falou, e o Reinaldo, a identificação dele com o Flamengo aqui no Rio é absurda. Pô, ele atropelou o Vasco várias vezes no Carioca. Aí ele, pô, Fer. Aí depois liguei pra ele de novo e falou, pô, Fernandão, vou pegar essa pressão aí não. Aí não, acabou que não foi mesmo, e a gente foi bem pra caramba, ele tava lembrando isso com ele aqui. Pô, tu saiu do Vasco e foi pra Suíça, né? Tu foi vendido, acabou o contrato? Não, acabou o contrato e aí eu fui pra Suíça. Foi uma experiência, assim, de vida muito boa, tinha acabado de casar, mas só que não foi fácil para mim porque tive 2 lesões musculares, saí daqui 40 graus, saí em fevereiro, cheguei lá na Suíça, lá menos 10, não foi fácil, acabei tendo 2 lesões musculares, então quase não joguei. Era uma cidade pequena, ficava afastado de Zurique, se não me engano, ficava 2 horas de Zurique. E naquela época não tinha internet, estava começando a internet de escada. Vinha aquele sinalzinho da Embratel para você se conectar à internet. Fazia barulho. A grande maioria da rapaziada não é dessa época. Né? E era uma cidade pequena, fechava tudo 6 horas, fechava tudo. Um dia na semana que ficava até 9 horas da noite. Não foi fácil, não. Qual parte da Suíça? Alemã? Era a parte alemã. Parte alemã, St. Gallen. E 6 horas fechava tudo. Caraca, no frio. No frio.
Tu casou pra ir ou já tinha casado Não, antes? já tinha casado. Casei em dezembro de 2003 e acabei indo em 2004, fevereiro de 2004, para a Suíça. E engraçado, assim, uma coisa que logo quando eu cheguei lá, eu não estava regularizado e, porra, perderam um jogo de 4-0 em casa. E aí, na reapresentação, reunião. Aí tá o treinador falando alemão, tal, os jogadores falando, tal. Porra, deve ter sido 1h30 de reunião. E eu não entendendo porcaria nenhuma, não sabia falar alemão. Até hoje também não sei, não consegui aprender, foi pouco tempo. E aí, depois da reunião, eu fui perguntar, o que aconteceu? Assim, cara, os jogadores estavam reclamando que a gente estava treinando no sintético e acabou indo pro jogo, ficou meio que lama, né, por conta da neve, e estavam sentindo muito a parte física. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui entender as consequências depois. Durante a semana, o treinador mandou limpar o campo de neve, de grama, todo mundo ir lá tirar a neve do campo. Jogadores. Jogadores. E trabalho físico todos os dias. Eu falei, putz, logo na Vocês são muito bocudos, mano. O treinador ficou pé da vida com os jogadores e mandou tirar a neve do campo, só trabalho físico. Arrancou o couro. Mas, não, e é até curioso, porque normalmente os campos têm aquecimento, né? Não, naquela época não tinha, não. Não tinha. Pô. Caraca, Bruno. Sair daqui, eu já vi coisa parecida acontecer. De sair aqui 40 graus, chega na Europa. Ainda mais quando é vendido no inverno, né? Porque depois deve ter sido vendido. É inverno, em fevereiro, chegou lá no menos inverno, 10. Né? Chegou no inverno. Língua, cultura, alimentação, temperatura. Para mim, o pior foi a temperatura. Temperatura e o que eu falei ali anteriormente, né? 6 horas, tudo fechado, tô acostumado aqui Rio de Janeiro, tudo aberto, tem uma vida social mais ativa e chegar lá praticamente nada. Imagina pra tua esposa. Não foi fácil. Você ia treinar, ia jogar, isso. e ela tinha que ficar Aí lá. depois a gente conseguiu fazer amizade assim, aí ela conseguiu se Tinha virar. brasileiros lá na cidade? Lá? Tinham 2 brasileiros no time que depois facilitaram bastante a adaptação. Porque ajuda, né? Não, Até para tu escutar. no início ajuda pra caramba, depois atrapalha. Porque você não pega o idioma Porque com você mais não consegue. Você não consegue Pô, mas viver a pegar o cultura. alemão, Alemão é difícil. pedreira. Eu Tinha peguei, aula eu peguei. lá uma vez por semana. Dankeschön. Tinha aula. Tinha aula. E acaba nunca sendo o mesmo. Porque na própria Alemanha, né? Igual aqui, com relação à gíria. Mas eu falo até dos países, porque tu falava alemão. Não, tu falou até um negócio da gíria. Porra, a gente tava lá na aula de alemão aprendendo e tal. O cara falou, wie geht's, né? Como é que você tá? Aí cheguei no clube lá, wie geht's? Aí o cara, wie Gott's. Que porra é essa, wie Gott's? Era o dialeto. É isso que eu tô falando. Quando eu aprendi o negócio, o cara vem com o dialeto. Porra, tu quer que eu aprenda a língua? O dialeto não dá. E dependendo do lugar que você está, eles não falam diferente. Porque na Suíça são 3 línguas, né? São 3. Francês. Mas é mais o francês e o alemão. Mas não tem uma Tem língua... uma parte alemã. Italiano, a parte de italiano é muito Tem a parte italiana, mas é menor e eles não falam muito. Flamingo. Não. Tem uma outra, que acho que é Flamingo. Não. Que é uma região lá deles que tem um... Você devia ter no teu tempo aí. Eu fui lá. 94 que foi. Antes de ir pra Paris. 58. Pô, tu voltou da... Cara, assim, eu sempre... Foi foda, não falo palavra. Ter essa mudança toda. E quando tu tá começando a viver aquilo ali, a se adaptar, tem que voltar. Voltei. Fui pro Atlético Sorocaba do voltou? Reverendo Moon. Por que tu voltou? Reverendo Moon. Não, foi assim, o contrato era curto. O contrato era curto mesmo. O contrato era curto, infelizmente eu machuquei 2 vezes. Na verdade era um contrato de 6 meses, porque o que aconteceu? Eu ia fazer um contrato de 2 anos. E aí o diretor queria e o treinador não queria. E aí ficou esse embate, então vamos fazer um contrato curto, 6 meses, eu nunca tive medo. E depois a gente bota uma cláusula aí, a gente pode renovar por 2 anos. Mas nesse período foram 2 lesões musculares, aí eu fiquei bastante tempo parado e acabei não dando sequência. Aí quando eu retornei, eu fui jogar no Atlético Sorocaba do Reverendo Moon. Eu já ouvi falar isso, não sabe? Uma seita religiosa. Eles têm um time muito forte na Coreia. Na Coreia. É mesmo, cara? Caraca!
Eu acho que Eu não sei qual é o o time é um dos mais fortes da E aí, Coreia. Bruno? E aí, É reverendo? uma seita religiosa. Tinha que participar das Não, reuniões? não. Mas eu não lembro muito bem, mas se São não me engano, protestantes. Normal, mas né? eles Não é meio nada- que ajudavam o casamento, eles tinham uma questão ali Mandava de... as contas para lá. Não, eles procuravam juntar as pessoas para casar, alguma coisa assim. Facilitavam, alguma coisa que eles tentavam ajudar. E tinha muito investimento, tanto que eles construíram um CT, que foi até para a Copa do Mundo lá na região de mesmo? Sorocaba. Uma São das muito seleções. ricos, muito ricos. Mas só que parece que depois ele faleceu, aí parece que os filhos não deram continuidade. Ele tinha investimento no Atlético de Sorocaba e, se eu não me engano, no misto do Mato Grosso. Misto ou uma outra aqui, Sene talvez. Pode ser. Sene. E aí tinha muito investimento, eles estavam construindo esse CT, que depois foi deixaram até para durante a Copa do Mundo. Na época tinha um terreno, o cara levou a gente lá e tinha bastante investimento. Pagavam premiação em dinheiro, pagavam salário em dinheiro. Isso é bom. Era Eu tudo acho que foi na certinho. mesma época que teve aqui no Rio da Universal. Foi, não peguei Guardando essa o época. da Universal foi bem pequeno, que era o Internacional ali. O Inter ali de Jacarepaguá, onde a gente treinava quando era não peguei. moleque. Não sabia Eu achei disso, não. maneiro que eles tinham. A torcida tinha um lema, né? Eles cantavam a musiquinha quando o time entrava, né? E alguma coisa que eu acho que tem um dia que é da libertação, né? Na igreja. Tu não vai saber. Eu não lembro. Eu sei que tu Eu não vai não vou, saber. Eu te conheço, cara. Eu sei que tu não vai saber, pô. Mas aí depois desanimaram também. Pô. Mas foi na mesma época que assim, ó, o Reverendo Moon criou o time lá, aí a Universal criou aqui. Porra. Ia ser legal, né? Pô, Eu muito. Não, achava Tem um que ia ser público diferente, né? um público diferente. Cara, e quanto mais tiver, na minha opinião, E na tem Coreia mais era trabalho, forte. tem mais espaço para os atletas. A gente sabe que nem todo mundo que vai chegar, né, Bruno? Verdade. Que o funil é muito pequeno. Mas, dando umas oportunidades, o nível consegue aumentar um pouquinho e as pessoas conseguem ser mais vistas. Porque hoje até mais. Mas quando a gente jogava, a grande dificuldade era ser visto. Verdade. Como é que tu ia ser? Como é que é a galera? Tipo, Não, e hoje em dia tem muita oportunidade para os meninos, né? Pô, os campeonatos aí tudo televisionado. Desde sub-15 praticamente já tem as competições nacionais. Tem um calendário bem rico e isso acaba facilitando para eles. e aquilo que eu falei. E hoje tem competição para todas as idades. Verdade. Todas as idades. Tu tá sempre em atividade. Em 94 eu era primeiro ano de infantil, eu não joguei um jogo. Um ano inteiro. Não sei porque não mandaram embora esse ano. É verdade. Com a tua mãe. Pode ser. Pode ser, cara. Minha mãe que trabalhava no terceiro minha Pô, mãe. não faz isso não. Pode ser. Mas, porra, a mãe do cara trabalha, tá sofrendo. Pode ser mesmo. Ou daqui a pouco eu era grande e os caras falaram, deixa ele aí. Não, pode é. ser que ano que vem dê alguma coisa ou não. Mas eu não joguei um jogo, cara. Hoje isso é quase impossível de acontecer. E se acontecer, o cara vai embora. Hoje tem muita oportunidade. Pô, tem campeonato sub-11, sub-12, metropolitano, sub-13, sub-14. Aí depois começam as competições vinculadas realmente às federações com sub-15. Pô, isso hoje está tá muito mais visível, está muito mais fácil de conseguir performar. Consegue performar com muito mais frequência. Pô, e eu tava lembrando aqui de uma parada, tu tava naquele Carioca 99 que a gente foi campeão. Que a gente foi campeão em cima do Botafogo lá em Bangu. Tu tava também, ele tava nos jogos. Tava. Aquele time era bom pra caramba. Bom pra caceta. Bom pra caceta mesmo. O Juan diz, uma brinca, sempre não canso de repetir, que nessa época globalizada de internet, de rede social, 90% desse elenco aí não chegava nem no profissional do Flamengo. Já tinha metido o pé antes. Porque tinha muita gente boa, né? Muita gente boa. E engraçado que, por exemplo, nossa geração acabou que muita gente ficou pelo caminho, não conseguiu ir mais para frente, que tinha muita capacidade. A do Juan, né, que foi o 7-9, praticamente todo mundo estourou. Todo mundo virou mesmo. Tu falou uma parada legal que eu pensei, aí continuou, acabou passando. Que a gente fala aqui da construção do ser humano, da construção do cidadão, e o Flamengo fez muito isso por mim. O que tu falou aí da tua estrutura familiar, pô, foda, eu sei disso, eu vi isso de perto, mas a grande maioria não tinha. Muitos daqueles malucos do nosso time tinham, né? Aquela rapaziada. Verdade. Mas, e muitos deles não viraram. Mas todo mundo, a grande maioria também, não dá pra falar por todos,
são caras de bem, É. caras que trabalham, são bons seres humanos. E a gente tem, eu só falo isso que a gente se relaciona. Claro que eu não sei como é que é na casa dele, se ele dá porrada na mulher dele, eu não sei. Mas, enfim, não sei. Não, Se ele não, ele apanha, né? ou se apanha. Mas na vida social, todo mundo gente boa, todo mundo trabalha, todo mundo está construindo o seu caminho. E muito disso, para mim, vem do clube. Para alguns vem da família, claro, mas o clube tem um papel Sempre absurdo, teve esse né, papel, Bruno? né? Assim, os treinadores, né? As comissões técnicas sempre tiveram esse papel e todo o suporte que acaba dando, né? Pô, tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha nutricionista. Eu lembro do dentista, lembra? Tu ia na dentista? Não ia. Tu ia fora, né? Outro patamar. Que bom. Eu lembro que eu ia, assim, minha mãe trabalhava, não lembro, né? Fio dental. Pô, minha mãe, nem lembro, nem se tinha. Às vezes não tinha papel higiênico, pô, fio dental. Eu fui conhecer muito depois. Pô. Palito de dente. Não, até hoje Não tu usa posso. essa merda. Aí, eu lembro que a gente tinha horário, tinha que ir. Pô, cara, isso é muito, muito fera. Você poder ter um tipo de serviço de assistência que não ia ter nunca em casa. Então, assim, depois que eu passei a trabalhar como gerente no Botafogo, eu vi o quanto a responsabilidade do clube vem aumentando. Tá aumentando, Bruno? Vem aumentando, por justamente a gente não ter no Estado essas questões que deveriam ter em relação à educação, higiene, transporte. Os clubes têm que se virar, às vezes, para arrumar transporte para os atletas. Né? Saúde. Tem que ter, por exemplo, na nossa época também vinha um ônibus ali da Gávea que ia levar a gente para o campo de treinamento. Então, a responsabilidade do clube é cada vez maior em questões que não deveriam ser, né? Entendi. Que deviam ser sociais, né? É porque hoje você tem a informação do quanto é importante esses pontos. Na época de vocês, talvez não tivesse, né? Já falei com o Paulo, vou trazer o Paulo Ribeiro aqui. Tá no Botafogo, né? Tá no Botafogo. Falei com ele ontem, vou trazer ele aqui. Pô, e do Atlético Sorocaba, enfim, não tem como. A carreira, já no Vasco foi o ponto, Sangalo em nível, aí já começou a descer, né, Bruno? Começou a descer. Do Atlético tu foi pro Depois Barbarense. eu joguei ali Atlético Sorocaba, um Campeonato Paulista. Jogou depois A1? A1. Aí depois eu fui pro União Barbarense, que na época estava na Série B. Tinha conseguido subir no ano anterior. E aí dali eu fui para a Portuguesa de São Paulo também. E da Portuguesa eu fui para o América. Foi a primeira experiência do Jorginho como treinador. E foi aquele time fera que o América fez? Tinha o Valber? Foi um dos maiores jogadores que eu joguei junto, cara. Todo mundo fala isso do Valber. Impressionante. Todo mundo. O cara do top mais alto, o cara do médio, todo mundo fala que o Valber era brincadeira. E ele, na época, estava com 38 anos, corria pra caceta. E, assim, a principal característica, além da qualidade dele, é a personalidade. Ele falava pro cara, vem pra dentro de mim, e ele ia lá roubar a bola do cara. Pô, que maneiro pra tu que não estava começando, mas, pô, ver o Valber jogar de perto... Jogava muito. Foi o Valber que o Reinaldo Pita foi comprar e levou de troco o Reinaldo? O Ronaldo? Fenômeno? Acho que sim. Foi o Valber. Eu não sei muito bem como é essa história, mas Eu acho que provavelmente sim. eu me lembro que se destacou no São Cristóvão o Então foi Valber ele. e o Alexandre Torres. Se não me Sim. engano. Aí o Torres acho que foi pro Fluminense e o Valber foi para Eu o gostava muito de Botafogo. escutar as histórias lá do Reinaldo Pita, né? Tem que trazer ele aqui, pô. Porra. Tem que trazer ele aqui. E aí eu só não tenho certeza absoluta que é o Valber. Mas eu acho que foi o Valber. Tanto que ele ajudou muito o Valber depois, Muito. E aí ele foi para comprar o Valber já sabendo do fenômeno, que estava no juvenil, né? Aí o cara, eu quero tanto, não, tá bom. Eu te dou, eu lembro que era tipo 50 mil a mais. Te dou 50 mil a mais que o que você está querendo, mas eu levo aquele garoto do juvenil. Ah, então leva. Leva isso aí. Que ele tinha, eu acho que ele tinha um cheque. Eu tinha um recibo da compra no escritório dele. Maneiro. Só não lembro se era o Valber. Aí levou o fenômeno no troco. Na Portuguesa, tu já estava pensando em parar? Tu foi pra Portuguesa não. já... Portuguesa tu tinha... Tinha 27 27 anos, pô. Sei, Aqui. 27 anos. Portuguesa, América. Né? Tu acabou de falar da América do Valber, que, pô... Mas tinha mais gente boa nesse time. Tinha formou um bom time, cara. Nós
Fomos a semifinal da Taça Guanabara e a semifinal da Taça Rio. Aliás, fomos a final da Taça Guanabara, perdemos para o Botafogo, e fomos a semifinal da Taça Rio. Tu só sacode a cabeça aí. É o Robert, tinha o Robert. O time era muito bom. Era Eduardo, goleiro. Falou que tem um Botafogo envolvido, ele sabe de tudo. E pior que, ó, Tá ali, ó. Tô vendo ele ali aqui, ó. diferente do que acontece normalmente com o Botafogo é garfado, dessa vez o América foi garfado. Meter a mão na América. Meteram a mão na América. Tava 1-0 pra gente. O Cris, filho do Ailton, ele era o atacante, Sim. driblou o Max, goleiro falecido Max, driblou o Max, porra, e foi derrubado. O juiz não deu pênalti. Então, poderia ser o 2-0 com 1 a mais. Você, como botafoguense, lembra bem. Porque o Ailton era o auxiliar do Jorginho. Era o Ailton, era o auxiliar do Jorginho. Pô, nós fizemos uma pré-temporada toda improvisada, assim. A gente dormia no sítio do Jorginho e ia treinar num campo ali de Teresópolis, se eu não me engano. Mas foi, assim, a primeira experiência como treinador do Jorginho. Foi muito bacana, assim, o ambiente que foi criado na equipe. Aí depois jogou o Júnior Baiano, jogou no América. Se não me engano, os zagueiros eram André e Santiago, lateral esquerdo Maciel. O André E era o o cara do Robert Vasco. e Julinho eram o meio campo, os 2 meios. O André que era do Vasco, que começou na base do Vasco. Isso. Eu lembro do André. Eu lembro. Porque a gente jogou contra algumas vezes. Depois ele voltou pro Vasco e eu tava no Vasco em 2008. Tava lá, gente boa. Foi a melhor época do América nos últimos anos. Foi. Não, o time era absurdo, bom demais. Eu lembro. E aí eu fiz o gol mais bonito. Eu não fiz muito gol na minha carreira, não, mas eu fiz o gol mais bonito pelo América contra o Fluminense, um gol de voleio. Isso aí em 2007, se não me engano. Que isso, hein, garoto. Lembrando os velhos tempos. No Maracanã, pô. Fiz um gol de voleio no Maracanã Tem contra o guardado? Fluminense. Tem vídeo? Tem vídeo. Deve passar toda hora. Tem vídeo? Quando eu brinco assim, tu não jogou porra nenhuma, aí eu mostro. Posso não ter jogado porra nenhuma, mas fiz um gol de voleio no Maracanã. Pra gente que viu isso desde pequeno, a gente que jogou bola, todos nós os caras jogaram conosco. A gente sabe que, mesmo que o cara não tenha sido top, jogou. Que jogar essa porcaria é difícil pra caramba. É muito difícil. Jogar em alto nível é muito difícil. Eu estava lendo uma parada no Instagram ontem, e o cara disse, existe um motivo não, depois eu vou dar uma olhada aqui para ter certeza, que todo cara que trabalha com esporte, ele tem uma força a mais, ele aguenta mais as pancadas, ele Mais preparado. trabalha muito com frustração. Eu falo pancada da vida, eu não estou falando física, não. Acho que trabalha muito com a frustração, tem que recuperar da derrota O muito esporte rápido. é fundamental para a formação de Eu acho também, uma pessoa, cara. Eu acho que a formação do ser humano tem que passar pelo esporte. Porque a gente compete desde cedo, está acostumado a tomar pancada e um dia depois tem que estar pronto. E a pra vida aplicar vai de ser novo. assim, né? Você não É isso mesmo. vai encontrar muitos obstáculos, vai ter vitória, vai ter derrotas, mas tem que seguir em frente. É isso mesmo, pô. Depois do América, foi pro Naval. Naval, 1º de maio, foi Naval, 1º de maio, é o nome do time? o nome do time. Estava na 1ª divisão de Portugal, se não me engano, era o 2º ano na 1ª divisão. Fiquei 3 anos lá, foi uma experiência muito Caraca, bacana. Bruno, que maneiro. Uma experiência muito bacana, disputar o Campeonato Português. Da tua área. Já estava naquela época ali da metodologia ali, da periodização tática, estava bem no... Tu já vislumbrava? Já trabalhava Assim, com isso? a primeira vez que eu tive oportunidade de trabalhar com essa metodologia, eu falei, putz, é bacana pra caramba, porque era só trabalho com bola, né? Tudo que a gente... Mas tu já pensava em virar treinador? Eu já tinha uma ideia, Tanto que eu até pensei em iniciar os cursos de treinador por lá, mas aí acabou que minha filha tinha acabado de nascer, então precisaria frequentar as aulas à noite, então tinha acabado de nascer, então tinha uma demanda ali dentro de casa. Acabei não iniciando, mas já tinha esse intuito, essa vontade. 3 anos em Portugal? Que lugar de Portugal? Figueira da Foz é uma cidade praiana, né? Próximo de Coimbra. E aí ela ficava entre o Porto e Lisboa. Ficava 1h45 de Pertinho lá de Lisboa, casa. 1h15 do Porto. Minha família é de Viseu. Viseu, era próximo mesmo. Pô, maneiro. Uma cidade tranquila, era como se fosse, mal comparando com Búzios, Cabo Frio aqui, nos feriados que ela ficava cheia. Pô, não, não é legal, mas é impossível não comparar. Igualzinho a tua chegada no St. Gallen, né? Não. Porque o clima é mais Não, mas aí ameno. eu cheguei no verão. Faz toda a diferença. Cheguei no verão. Faz toda a diferença. Cheguei no verão e é engraçado, assim,
toda minha carreira, todo lugar que eu cheguei, acho que por conta das minhas características físicas e tal, o treinador não gostava de mim. Assim, não pessoalmente, era mais as características de jogo. E eu tinha que conquistar. Mas não passava pela avaliação dele antes da contratação? Ele não Muitas via? das vezes não. E aí eu fiquei uma temporada inteira lutando para jogar, joguei pouquíssimo, né? Chegou no final da temporada, um machucou, outro teve diarreia, outro não sei o que lá, só sobrou ele, vai lá, bota para jogar. Aí joguei os 3 últimos jogos, aí o treinador virou para mim no final da temporada, pô, eu tinha um jogador aqui que eu não conhecia. Maneiro isso, né? Entendeu? Melhor do que qualquer outra coisa. Melhor é o prêmio. Porque aí isso você reconhece que você Qual o está nome certo. do treinador? Era Ulisses Moraes. Você vai ser o maior reforço para a temporada, para a próxima temporada. Já tinha contrato, mas ele Ele falou isso. Ele ficou. Ele falou isso, ficou. E te usou. E te usou, me usou. Aí eu tive a oportunidade de jogar, depois eu tive proposta para ir dentro para Portugal mesmo, ali para a Acadêmica de Coimbra. Tive para a União de Leiria na época. Ih, Bartolomeu. Mas aí acabou que eu tive a oportunidade, surgiu uma oportunidade de ir para a Arábia Saudita. Tinha toda essa questão cultural aí, mas pesou muito a parte financeira. Um ano na Arábia Saudita equivalia a 2, 3 anos de Portugal. Eu falei, tem que ir, não sei até quando vai a minha carreira. Não, e com 30 anos já faz, não é isso? Eu tinha 29, 30 anos. 30 anos faz toda a diferença, não dá pra dizer que não. E aí fui para a Arábia Saudita. Pô, Portugal, essa proposta mais ou menos que tu recebeu da Arábia, muito, não, da Arábia Saudita. Aí, conta pra gente, por favor, cara. Como é que... Não, foi uma experiência assim. Fui com a minha Mas esposa. balançou. Eu pensei 2 vezes em ir pela questão cultural, né? Pela adaptação que estava lá em Portugal, e morar em Portugal é muito bom. Foram 3 anos assim muito bons. Tinha uma qualidade de vida absurda em termos de educação, saúde, segurança. Então isso tudo acabou pesando muito, mas essa questão financeira, principalmente ali estava meio que o final da carreira como atleta, pesou bastante e acabei indo para lá. E meu pai já tinha trabalhado lá no mundo árabe, inclusive estava lá já, acho que já tinha ido para o Catar, se não me engano, nessa época. E sabia toda essa questão cultural e ele já tinha me alertado. Apesar de eu ter ido assim, jovem ainda, quando ele chegou a trabalhar lá, uma coisa é você ir a passeio, outra coisa é você ir trabalhar. Ele falou, compra paciência no supermercado. Era o único conselho que ele me deu, né? E ele dava para todo mundo que ia trabalhar para aquele mundo que ele lá. tinha comprado um estoque total. Porque acaba que as coisas não é no teu tempo, não é o tempo que você quer, não são muito bem como está acordado, então você tinha que... Eles tinham um negócio que falava no tempo... Inshallah Bukra. Isso aí. Inshallah Bukra. Tudo você fala, pô, mas e o documento? Inshallah. Inshallah. Inshallah tomorrow. Inshallah tomorrow. Bukra é amanhã. Não, mas era ontem. Inshallah tomorrow. Aí tu pediu uma coisa, Inshallah. Inshallah Bukra. Era sempre mais ou menos assim. Quando Deus quer. Conta pra gente, assim, pra galera que não entende, não sabe nem o que acontece. Vocês moravam em complexo para estrangeiros, morava né? no que chamavam de compound, uns condomínios de estrangeiro. O que tem dentro? Só prédio ou tem tudo dentro? Não, são condomínios de casas que tem uma estrutura, assim, uma piscina, quadra. E eu tinha ido quando eu tinha 9 anos, meu pai foi trabalhar na Arábia Saudita. Para mim era aquilo um clube, foi uma maravilha. Estudava correspondência e ficava lá praticamente o dia inteiro jogando bola, fazendo as coisas, jogando tênis, fazia de tudo. Aí quando eu fui já levando a minha família, assim, uma adaptação muito difícil para minha esposa, a mulher ainda não podia dirigir, acho que se não me engano agora liberaram, então o treinador, quando eu cheguei lá, era um treinador romeno, ele não estava com família lá, ele botava para concentrar 2 dias antes. No início você não conhecia muita gente, e aí depois que eu consegui fazer amizade com outros brasileiros lá, que aí pro primeiro, pro segundo ano, que foi muito melhor. Mas o primeiro ano foi doído, assim. Ela tinha que se adaptar. A mulher era obrigada a vestir a burca lá.
E na minha cidade tinha que estar coberto também o cabelo. Em outras que ainda mais religiosas, só o olho do lado de fora. Entendeu? Sim, para minha esposa foi muito mais difícil. Mal bem, pô, você vai trabalhar, você vai viajar, você vai jogar, você está em contato com outras pessoas, você tem liberdade de pega o carro, vai dirigir. Ela era muito dependente de mim, ou então de táxi. Nessas viagens que ficava 2, 3 dias fora, ela ficava sozinha. Então é muito difícil, ela não tinha autonomia, né, para ir e vir em Portugal, aqui no Brasil você tem isso. Então acabava que ela não podia ter nada, não podia ter ficar gripada. É verdade. Podia passar mal. Entre aspas, é uma pressão muito grande para a mulher, né, nesse sentido. Muito bom. E ela ficou bem, conseguiu suportar legal. Ficou bem, aí do primeiro para o segundo ano a gente fez bastante amizade, aí criou ali uma vida social maior, então acabou depois melhorando bastante. E aí acabei encerrando minha carreira por conta de um problema no joelho, problema de cartilagem do joelho, e voltei ao Brasil. Lá mesmo, lá tu teve problema com a Eu comecei a ter o problema lá, aí acabou o meu contrato, e aí eu vim para o Brasil ainda com o intuito de tentar voltar a jogar, fiz 2 cirurgias com o intuito de voltar a jogar, e não consegui, eu senti ali que não ia ser mais o mesmo, eu sempre dependi muito de estar em forma, estar treinando, então ia ter que ter uma adaptação maior, ter um cuidado maior, eu falei, é melhor parar. E aí foi um momento difícil para mim, porque eu fiquei em depressão ali uns 6 meses, né? Porque eu tinha 32 anos, nem é tão velho assim pro futebol, e eu não esperava parar com essa idade, aí eu fiquei um pouco deprimido. Deprimido a que ponto, Bruno? Porque eu não esperava de parar de jogar, né? Sim. E apesar de ter uma base familiar, ainda não tinha feito ali a minha cabeça uma transição de parar de jogar futebol e seguir um outro rumo, uma outra carreira, né? Então eu fiquei bastante deprimido nesse período. Que merda. E eu acho que poucos conseguem parar quando planejam. De jogar. Verdade. Acho que poucos, muito poucos. Ou você para com algum tipo de problema, como foi no meu caso físico, né? Ou param com o jogador. Ou param né? com você. Começa a parar de ter oportunidade, de ter proposta, né? As 2 coisas. Mas é verdade, esse programa. E tem uma coisa que eu escuto, eu guardo para mim, que é muita verdade. Que a gente tem que estar preparado para deixar a vida que a gente acha que quer, para viver a vida que espera por nós. E, enfim, você tinha um espelho foda de pós-carreira, né? Que é o teu pai. Eu tenho até que te perguntar, dentro dessa carreira de atleta, porque vou falar contigo, porque a galera vem aqui, jogou, tá? Você já é um cara estabelecido como treinador, auxiliar, enfim. Quando tu jogava, ouvia muita coisa do teu pai, a galera não conseguia desvincular com relação à forma pejorativa. Bastante. A hora mais difícil que você Sim. teve, não na base, mas no profissional, com relação ao teu pai. Sempre foi para mim, assim, tu tem 2 oportunidades de olhar, né? Essa questão. Sempre as pessoas achavam que tinha uma certa facilidade por eu estar ali, né? Sim. E tinha uma pressão muito grande, tinha que estar sempre mostrando. Para mim foi benéfico, cara, porque criou em mim uma responsabilidade maior, uma exigência maior. Eu trouxe para mim coisas boas, né? Procurei tirar disso coisas boas. Então eu tinha que estar a um nível de concentração maior, eu tinha que estar sempre atento, eu tinha que estar sempre focado para que não surgisse opiniões desse tipo, entendeu? Não dá brecha não podia dar brecha de maneira nenhuma. Não podia dar brecha. Falar besteira em relação à relação do teu pai com o resto do mundo. Tu lembra da Copa? Eu lembro vagamente, assim, mas uma coisa que ficou mais marcada para mim, que após a eliminação, se eu não me engano, meu pai deu entrevista lá na Itália, e a gente morava numa rua sem saída no Rio de Janeiro, ali no Leme. E meu pai falou, acabou a Copa, tal, já dei entrevista, não vou mais falar. E tinha uma demanda para que ele falasse. A gente morava numa rua sem saída, ficou um batalhão de repórteres na frente de casa, querendo ouvi-lo, e a gente ficou, eu e meus irmãos, ficamos uma semana sem aula por conta dessas questões. Tinha um batalhão de repórteres na frente de casa. E para quem não lembra, né, 90 foi
aquele Brasil e Argentina. Isso. O Brasil dominou o jogo O Brasil inteiro. teve chance de matar o bola jogo. na trave e tal. Várias chances de matar o jogo. Não matou. Em um lance do futebol, que é estritamente técnico, né? Faz o jogador diferente, acaba fazendo a diferença nesse momento. A diferença. E a gente perdeu de 1-0 para a Argentina. E acabou que todo mundo, porque o futebol hoje é um pouco mais... Isso é um pouco mais difícil, porque todo mundo vê. E você consegue, mas a gente foi bem aqui, hoje tem a estatística, tem os números. Claro que não vai convencer a grande massa, mas para todo mundo que trabalha aqui do meio do futebol, podia ver que naquele jogo o Brasil podia ter vencido muito. Assim, eu acredito muito em merecimento, né? E depois dos relatos, parece que teve muito problema de questão de premiação antes da Copa do Mundo. Meu pai pode falar muito melhor do que eu. Então, se tudo está ajeitadinho, certinho, o grupo tá focado, as coisas são feitas da maneira certa, você vai ter a recompensa. Sim. Quando você está muita turbulência e tal, a tendência maior das coisas não darem certo. E talvez tenha sido isso. Apesar de ter feito um grande jogo, todo o histórico ali não teve tanto suporte e acabou que num lance acabou... Um lance totalmente técnico. E isso que deixa o futebol ser... Quando você faz as coisas certas, você ainda não consegue. Imagina você talvez fazendo as coisas de maneira errada. Não anda direito. E aí tu voltou, já à faculdade, eu lembro que quando a gente estava aqui, tu já começou a fazer. E aí foi fundamental para mim, até para essa questão de cabeça. Eu falei, cara, vou voltar a estudar. Eu já tinha feito metade da minha faculdade de Educação Física ainda como atleta. E eu consegui recuperar as matérias que eu tinha feito. E aí dei prosseguimento. Você, Fernandes... Fernandes... Acho que o Júnior também começaram a fazer. A gente tinha aqui 19 anos. Né? Tinha 18, 19 anos. Tinha o convênio lá do Flamengo com a Universidade de Estácio de Sá. Eu lembro disso. E a gente tinha bolsa e eu comecei a cursar a universidade ali. Eu fiz 2 anos e aí tranquei. E aí depois, quando eu parei de jogar, consegui recuperar as matérias que eu tinha feito. E aí foi fundamental para mim. Foi além de você conseguir ali concluir ali, a faculdade, eu na faculdade comecei a procurar por conta da faculdade o estágio obrigatório. Aí eu fui fazer estágio no Botafogo. Foi quando surgiu ali iniciei minha trajetória no Botafogo ali como estagiário na categoria sub-15 do Botafogo. De preparação física? Não. Na verdade, tu era um estagiário. Tu fazia tudo um pouquinho. Fazia tudo, né? Eu não tive, né? Já tinha tido uma carreira, por mais que não tenha sido de altíssimo nível, mas eu catava a bola, fazia tudo como os outros estagiários faziam, ficava de bandeira nos treinamentos e tal. É verdade, tu tá falando, tô lembrando, é verdade. Fazia tudo como um estagiário ou outro qualquer. E aí, logo depois, deu 3 meses, tiveram algumas mudanças lá, surgiu a oportunidade de assumir o Sub-13 do Botafogo como treinador. Então, eu passei minha faculdade para a noite. Eu inicialmente comecei de manhã. Eu estagiava de manhã, dava um treino à tarde para o Sub-13 e à noite ia para a faculdade. E falou o quê? Ainda era. E falou o quê? Isso teve sorte. Não é sorte, isso é sorte. Aí foi... Fala que deu. Eu não acredito em sorte. Sorte é quando tu joga no dado aqui, ó, é sorte. O restante é trabalho. Aí quando você atinge sucesso, teve sorte. E o caso dele, ele falou assim, mas teve um pai. Entendeu? Tudo foi por causa do pai e da sorte. Não, e eu acho que, mesmo se tivesse o pai, bom, na vida, né, na arena, cada um luta com as suas armas. Claro. O negócio é como quantos outros tiveram pais. Ele fala muito a questão de pistolão, né? Às vezes colocou o cara lá, pode até ter sido. É isso aí. Mas a continuidade depende da pessoa. Quantos outros tem e não conseguem perpetuar nem fazer um grande trabalho. Eu lembro de tu no 13, a gente se fala há muito tempo. E depois tu saiu do Botafogo, não foi? Tu começou ali a fazer uns estágios? Não, eu comecei no Sub-13. Aí depois o cara me convidou para ser coordenador técnico das categorias de base. E a faculdade? Estava paralelo, estava fazendo a faculdade junto. E aí eu já tinha me formado. O meu pai foi para o Catar de novo. Quero chegar.
E aí ele me convidou para ser o auxiliar dele. E eu fui com ele para o Catar, ficamos lá uma temporada no Catar. Ele acabou não renovando, aí eu retornei para cá. E aí o mesmo gerente geral, que era o Eduardo Frila, me convidou de novo para ser coordenador técnico. Foi quando aí eu retornei para o Botafogo. Das categorias de base toda ou só de uma? De todas as categorias. Na verdade, quando eu voltei era para ficar com sub-17 e sub-20. Sim. Porque eu queria chegar nesse... Porque eu encontrei seu pai um dia, vocês tinham voltado. Aí a gente estava conversando, batendo papo. Ele falou, cara, fiquei surpreso, cara. O Bruno tá muito bem, cara. Claro que é pai, né? Pai também, né? Cara, com uns treinamentos diferentes, coisa assim. Eu achei legal, porque mesmo por ser pai, ele viveu aquilo a vida inteira, ele sabe do que ele está falando. Não dá para você ser totalmente sua paixão. E eu, pelo relacionamento que eu sei que vocês têm, ele deve ter te dado um monte de porrada, mas sabia que tu tava... Não, a gente, entre aspas, discutia muito sobre forma de treinar, diversas coisas, mas foi uma experiência riquíssima para mim, cara, riquíssima. Apesar de ter... É meu pai, né? Nunca tinha trabalhado com ele, né? E era um sonho que eu tinha ter essa oportunidade. E teve muitos embates, assim, questão de metodologia, forma de treinar, mas, assim, as pessoas costumam falar muito mal, assim, às vezes dos mais velhos, dos treinadores mais velhos, e foi uma aula em diversas outras coisas que você não tem nem imagina, né? Eu lembro um episódio que ficou bastante marcante para mim, do conhecimento do todo, né? Como é importante você não pode estar focado só em futebol, entre as dentro ali das 4 linhas. A gente estava num jogo lá, a gente estava perdendo, estava tomando uma pancada, num time muito melhor do que o nosso, e tinha os estrangeiros, se não me engano, não sei se eram três estrangeiros, quarto com um asiático. E o atacante lá era um estrangeiro, se não me engano, marroquino, já não estava correndo, já não estava uma porcaria, e a gente estava tomando uma pancada. Aí eu falei, pô, o que tu acha de tirar o atacante, né? Ele falou, não vou tirar não, Bruno. Se eu tirar ele, a responsabilidade passa a ser só minha. E com os estrangeiros dividem a responsabilidade comigo. Então, e aí... Esse toque... Essa malandragem, essa visão do todo, normalmente o treinador mais velho, o cara mais experiente tem isso. Por isso que eu sou muito a favor de uma figura ali de um diretor técnico dentro da comissão técnica, de um treinador já mais experiente, que não queira ser mais treinador, para estar ali auxiliando. Aconteceu com o Lopes no Botafogo, até hoje o Paulo Autuori, que eu tive felicidade de trabalhar no Botafogo e depois agora no Atlético Paranaense. Então, essa vivência aí é fundamental. Também acho. E muito fera ouvir essa história de você, né? Que eu escutei do teu pai. E eu nunca te perguntei, eu nunca tinha te falado isso. A gente falado isso. Não tinha falado não. Pô, Bruno, cara, muito maneiro lembrar dessa história que teu pai me contou, né? Vindo de você, ainda mais do jeito que tu falou aí, né? Com mais detalhes. Teu pai falou que estava bem, mas aquela euforia de ter trabalhado. Poucas pessoas têm esse prazer de conseguir trabalhar com o pai. E quem era o teu pai, né, cara? Um cara que ganhou pra caramba, que treinador de seleção brasileira. Muito fera. Eu quero saber, voltou pro Botafogo, grande freela. Freela fez o convite para ser o coordenador técnico. Isso que ano? É interessante saber. 2015. Tá bem pertinho aqui de nós. E aí, logo depois, o Freela, ele foi pro Cruzeiro. Verdade. Isso. Recebeu o convite do Cruzeiro. E aí o diretor na época da base ali, o estatutário, era o Manuel Renha. Ele me fez o convite para assumir o lugar do Freela, né? Ser o gerente geral ali das categorias de base. E eu nunca quis ir para a área de gestão. Tanto que todos os meus cursos de formação foram como treinador, né? Fiz as licenças da CBF ali, comecei com a licença B até a Pro. Isso aí já foi mais tarde. Ele me fez o convite e eu pensei muito se eu aceitaria ou não, né? E acabei aceitando porque eu entendia que aquilo ali poderia ser benéfico, e foi, para a minha formação como treinador. Total, eu também acredito nisso pra caramba. E aí trabalhei 1 ano como gerente geral das categorias de base do Botafogo, trabalhando ali sob minha supervisão todas as áreas de conhecimento ali, nutrição, psicologia, serviço social, as demandas, até a questão contratual, relação com o empresário, com pais. Então, tudo isso acabou me ajudando muito na minha formação como treinador, da importância
de todas essas áreas aí para a formação de um atleta. Eu estou dando uma risada aqui, que às vezes quem está vendo não entende. É porque a gente se falou em alguns desses momentos. É verdade. E você estava conversando, até abrir um pouquinho, né, das dificuldades que tu tem que tomar conta até do papel higiênico que está faltando no banheiro do vestiário. E, pô, um cara que tem que gerir a base inteira, não tem que estar preocupado com isso. Não, no Botafogo, você, naquela época, você ser gerente geral com a dificuldade financeira... Tirava leite de pedra. Tira leite de pedra mesmo. Gelo. Imagina gelo para 10 categorias. E aí, às vezes, não tinha dinheiro, eu tirava dinheiro do meu próprio bolso, mas eu não fui o único, os outros também faziam a mesma coisa. Porque tu tá ali no dia a dia, você precisa das coisas. Tu precisa do gelo para fazer o jogo, tu precisa do queijo para montar o sanduíche para pós-jogo e tal. E não tinha dinheiro, aí eu tirava do meu bolso, assim como outros também fizeram, mas depois fui ressarcido, mas era uma coisa ali que muita dificuldade, assim, o Botafogo acho que só vem se mantendo, né, até esse momento agora de um momento mais farto, né, por conta da capacidade aí desses profissionais ali principalmente das categorias de base, da formação desses atletas que depois deram retorno esportivo e financeiro para o clube. Maneiro. E dentro desse contexto, tu voltou a ser treinador, auxiliar aí teve uma mudança, o Jair saiu, o Felipe assumiu, ele era o auxiliar técnico da casa, e aí acabei recebendo um convite para ser o auxiliar do clube, né? Do clube no profissional. E aí foi uma coisa que eu já tinha como mente de retornar para o campo, e acabou unindo o útil ao agradável, que aí consegui me manter no Botafogo, sendo um auxiliar da casa. Aí eu lembro que a gente viu, fala dessa experiência do Botafogo, que acabou que num período muito curto, tu teve que... Assim, eu tinha um intuito tinha na minha cabeça, assim, como objetivo, cara, eu quero ficar uns 5 anos como auxiliar, para depois, talvez, pensar numa possibilidade de ser treinador. E aí, quando estava batendo, depois de 3 anos, o Paulo pediu para sair, e aí foi feito o convite para eu assumir. E eu, sabendo um pouquinho, né, como funcionava a cabeça do diretor amador, eu falei, cara, não tem problema, vou assumo como um interino, não tem problema. E depois vocês fazem a avaliação de vocês se eu devo continuar ou não. Mas aí mais por uma questão, talvez externa, porque enquanto você está como interino, os diretores recebem muito sugestões, né, de empresários. Aí muito mais para talvez não ter mais esse tipo de coisa, resolveram fazer a efetivação direta. Não tem problema, nunca fugi de desafio, não vai ser dessa vez que eu vou fugir. E aí fiquei 6 jogos, né? Foram quase um mês como treinador do Botafogo. Fala os números para nós, por favor. Assim, eu fiz 6 jogos, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E aí nós perdemos o primeiro jogo, o Cuiabá, e acabou tendo a decisão da minha saída. Eu lembro desse jogo contra o Cuiabá. E a princípio ia continuar na comissão técnica, mas aí depois eu falei, sabe uma coisa, melhor encerrar esse ciclo e iniciar um outro. A gente bateu um papo falando assim, não quero, foi escolha sua. Foi feito o convite para eu continuar ainda na comissão técnica, mas acabei por decidir sair e dar prosseguimento. E essa decisão foi a melhor coisa. Hoje eu também acho. Na cabeça de hoje eu fiquei com muita dúvida, confesso. Mas foi bom que depois surgiu a oportunidade. O que te fez decidir? Não, eu vou porque vai acontecer assim, porque eu quero que seja assim. Porque não é... Foram algumas coisas, assim. A partir do momento que você é treinador, você é efetivado como treinador, eu pensei o seguinte, vai vir um novo treinador. Como é que ele vai me enxergar dentro de uma comissão técnica? Com muita desconfiança, provavelmente. E eu achava que não ia ter um clima legal para mim no ambiente de trabalho, e para mim isso é fundamental, cara. O clima, as pessoas, como você é tratado, você ir com prazer trabalhar. Então isso aí foi um dos motivos. E acabou que também nesse meio tempo acabou falando-se muita besteira. Prefiro não entrar em detalhes. Eu falei, sabe uma coisa, é melhor eu sair, é o melhor momento para eu sair. Bom, dentro dessa escolha, tu ficou um pouquinho, não foi nem muito tempo em casa.
É isso? Fiquei 2 meses, se não me engano, em casa, e surgiu a oportunidade de trabalhar como treinador da equipe de aspirantes do Atlético e ser o auxiliar na equipe profissional. Né? Que é onde você... onde eu estou até hoje. Onde você está hoje. Uhum. E a gente bateu um papo antes, você não tem problema em dizer. E dentro desse processo que está lá, a gente te acompanha, a gente é amigo, teve um problema de saúde. Ainda estou me recuperando desse assim, problema. Eu te agradeço pra caramba por estar aqui. Eu que te conheço há muito tempo, sei, é nítido que você deve estar um pouco mais magro. Já tinha tido um problema Muito parecido anteriormente e agora teve um problema de saúde de novo. Foi um problema bem sério e que mexeu muito com a minha cabeça inicialmente. Né? Quando foi em janeiro desse ano, eu estava fazendo um exame de controle, recebi a notícia que eu estava com câncer no peritônio. Nem sabia o que era isso, só fui descobrir agora com esse tipo de problema. O que é o peritônio? O peritônio é uma membrana que ela reveste os órgãos da nossa barriga. E aí eu tinha que passar por essa cirurgia e fazia quimioterapia na cirurgia. E aí fiquei lá 20 dias internado, perdi 12 quilos. E aí depois a volta para casa também não foi fácil, por conta de toda a agressão que é a quimio e a cirurgia em si, né? Mas eu recebi a notícia no dia 11 de janeiro e fui operar 11 de fevereiro, um mês depois. Mexeu muito com a minha cabeça, porque é câncer, tu não sabe qual o tipo de gravidade, o que você pode vir a acontecer na cirurgia, até então não sabia qual tipo de gravidade era o câncer. É um tipo de câncer ali que não é questão de maligno ou benigno, não tem esse tipo de nomenclatura. Depois foi feita o exame histopatológico, né, a biópsia, e foi diagnosticado de baixo grau. Então, dos males é o menor. Eu vou continuar fazendo o controle, aí a princípio a cada 3 meses, e tentando recuperar meu peso aí. Perdi 12 quilos nesse processo todo. Costumo dizer que eu estou com um corpinho de vela derretida. Nesse momento eu quero te pegar no futebol, tu não quer jogar? Agora eu não posso. Tu não quer jogar, cara. Mas assim, mexeu muito com a parte emocional minha. Que é uma pancada, né? É uma pancada, tu recebe a notícia ali, tu não sabe o que vai acontecer. Aí tu pensa logo nas tuas filhas, no caso das minhas filhas, pensa logo uma série de coisas. Confidenciei pro Fernandão ali, que no período ali, principalmente de hospital, eu fui fraco. Não vou dizer que eu fui forte pra caralho, que eu estava mentalmente, não. Fui fraco ali, duvidei. Pensei muito por que tá passando por aquilo ali, né? Quais seriam os planos de Deus para comigo, por que tá passando por aquilo ali. Ainda estou assimilando. Confesso que ainda não tenho a resposta, mas tive aí, apesar de muita dificuldade nessa questão toda, eu fui privilegiado mais uma vez. Porque você ter a condição de operar num hospital de qualidade, que foi o Sírio-Libanês em São Paulo, ter uma equipe médica de qualidade, você ter condições financeiras para estar fazendo aquilo ali. Tive o suporte total do clube, o presidente Petralha foi 110.000% comigo, porque ele foi o responsável por eu estar fazendo a cirurgia lá em São Paulo. E de ter o suporte da família, ter aí o apoio dos amigos. Aí estou no processo de recuperação ainda, não estou completamente curado, tanto que eu vou voltar a trabalhar só semana que vem, mas fui privilegiado mais uma vez, que quantas pessoas às vezes um problema muito maior, ou até menor, e não conseguem resolver por conta de questão financeira, por conta depende de outras coisas, de outras questões. E eu tive a oportunidade de fazer a cirurgia num hospital de ponta e ser bem assessorado, não só pela equipe médica, mas principalmente pelo suporte da família e dos amigos. Velocidade, né? Um mês, pô. Perdoe. Até de descobrir coisa. Os olhos, né? Mas por isso que eu falei que esse cara é diferente. Porque dentro de todo um processo desse, poucas pessoas assumem que são fracas, que foram fracas e que não, e que quase sucumbiram ali naquele momento em que a gente tem que ser, mas não é obrigado a ser, né, Bruno? Verdade. Enfim, velho. Que legal poder estar aqui contigo, que legal poder estar aqui. Eu até te perguntei se tu queria falar disso, se não queria,
Porque antes de qualquer coisa, o Bruno, para mim, é mais importante. Tu sabe disso, tu nem fica dizendo aqui. E mais um aprendizado que tu me passa, moleque. Mais um. Eu fico feliz pra caramba de poder estar aqui, de poder estar contando um pouco disso, porque não é o problema, é como a gente lida com ele. E outra coisa não é ser fraco, não é ter medo. É como lidar com o medo ou com a fragilidade que a gente tem, porque ser fraco, ou se mostrar fraco, pelo menos pra mim, que passei por algumas coisinhas na minha vida, Muitas. faz você ser forte. Porque só ser forte não funciona. Tu tem que se sentir acuado, tu tem que se sentir fraco para poder tirar de dentro daquilo, tirar de você ou daquilo ali alguma coisa que faz você você falar assim, pô, me remete a um monte de coisa, e ver você bem, ver você aqui comigo, porra, me deixa feliz pra caramba. Você passou por muitos marramucados, muito mais do que eu. Não, que isso. E, pô, que legal, velho. Que legal ver você bem. Saber que tu vai voltar para trabalhar daqui a uma semana. Vai. Não aguento mais lavar a louça em casa. Quer dizer, ele está trabalhando. Até mais. Mais. As mulheres não são elas que fazem esse tipo de serviço. Mas. Pois não, o difícil é. Ser mãe. Não, é foda. E não, até por tanto eu trabalhando muito nisso, por quê? Pra encontrar um tempo pra gente vir aqui, ele falou, não, pô, minha mulher mandou fazer aquilo, eu tenho que perguntar se ela consegue fazer isso pra mim. Não, porque, assim, minha família não está em Curitiba comigo. Ela fica sobrecarregada aqui. Então, nesse período aí, pós-cirurgia, quando eu comecei a poder dirigir... No período da tua recuperação, da ela sobrecarregou. Não, aí, pô, eu faço questão de levar minha filha no colégio, buscar no colégio, coisas que eu não consigo fazer no dia a dia. E aí eu tive que combinar com ela. Eu falei, ó, tal dia eu tenho que ir lá no Anselmo, lá no Fernandão. Aí você pode ficar encarregado de pegar as crianças na escola. Por favor. Aí eu juro. Tive que combinar com ela. Te compensa. E são coisas que eu adoro fazer quando eu estou aqui. Pô, levar na escola, buscar na escola, são coisas que eu não estou no dia a dia aqui e não tenho essa oportunidade de fazer. E que por mais que a galera ache... Não, por mais que ache não. Por mais que o futebol seja maravilhoso do jeito que ele é, e foi acho que tanto para você quanto para mim, até para o próprio Anselmo, ele te rouba muita coisa. Ele te leva muita coisa. E essas coisas corriqueiras, né, triviais, como levar as meninas. Eu não tive a carreira do Fernandão para parar de jogar e não precisar mais trabalhar, então... Graças a Deus. Graças a Deus. Pô, e ele te leva esses momentos que, para muita gente, é trivial, mas para quem não faz, para quem não tem, é maravilhoso. Faço questão. Não, e saber da atitude do presidente, hein, porque isso é muito maneiro. É muito fera. Porque, como eu falei, a galera só fala mal. Né, assim, e saber que o clube te ajudou, que o cara fez de tudo para você estar no melhor lugar. E parabéns, presidente. Aí você para e avalia, né, a direção que a tua vida tomou e aonde ela te deixou para falaram isso. Entendeu? Aí você fala assim, quanto foi bom a sequência de eventos que aconteceu. Assim, será que você não foi com o Atlético Paranaense? Justamente que ali tem até a pessoa que ia te dar o suporte para você poder fazer a cirurgia onde você fez. É claro. Os caminhos de... É uma coisa assim que a gente... Os eventos não estão interligados. É uma coisa que você fala assim, por exemplo, todo mundo tem a diversidade de problemas a serem enfrentados ao longo da vida, né? E aí, às vezes, você encontra assim, porra, por que aconteceu essa merda comigo, cara? Porra, não podia ter acontecido com o outro, tem que ser comigo? Aí tu passa 5 anos e fala assim, porra, ainda bem que aconteceu comigo naquele momento, que aí, em decorrência daquilo dali, foram tendo outros desdobramentos, e quando você pegou... Trabalhei com um cara no Guaratinguetá, coordenador, não era técnico, não, coordenador fazia as paradas de hotel, viagem. Logística, Otávio. Gente boa, enfim. Tinha uma em Guaratinguetá e o Otávio tinha uma filha. Tinha um problema, uma neta. E a gente, você sabe que eu sou um cara de resenha, de relacionamento. Estava sentado com o Otávio conversando, tinha 32 anos, mas já não aguentava mais no Guaratinguetá. E o Otávio, batendo um papo, ele falou, poxa, tem problemas, hoje eu vou à igreja. E eu passei por um momento muito difícil. Não sei o que a menina tinha, o que aconteceu com ela. E ele falou, cara,
eu e minha esposa, a gente sentava, olhava pro outro e perguntava por quê? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Um dia eu acordei, Fernandão, e falei assim, por que não eu? Por que eu sou melhor do que você, sou melhor do que outra pessoa? Se acontece com tanta gente, que por que não eu? Desde o dia que eu comecei a me perguntar o por que não eu, e olhei mais para as pessoas que era por que sim, eu parei de tentar entender e aceitei. Porque as coisas começam a se resolver, na minha opinião, quando você aceita. Eu falo isso da minha vida. Acho que o Otávio, naquele momento, ele aceitou o que tá, a realidade que ele tinha, como tu está dizendo aqui para nós, e deixou de tentar entender e botou para frente, e tá melhor, e vai fazer as coisas acontecerem. E acho que é bem dentro do que... Você para de se lamentar e segue em frente. E vai andar. Pô, eu tô feliz pra caramba de estar contigo aqui. Os outros, se tiverem ciúmes, me perdoem. Aqui tem mais de 30 anos, como alguns que tiveram. E eu tô feliz mesmo de estar aqui com o Bruno e poder contar um pouco da história desse cara para vocês. Quando foi feito o convite, é meio que não é convite, é uma obrigação. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. E ainda bem que... Tem a diferença de convite para convocação. Ele te convocou. Tá. Quando ele fez... Me diz quando. Só me diz quando. Só me diz quando. Cara, que história foda, velho. Que história foda. Eu tava com receio de perguntar, tu falou que podia. E acho que surtiu o efeito tão positivo que eu imaginei em mim por causa da tua reação. E é uma honra poder ter você aqui em volta da nossa fogueira, batendo esse papo. Acho que a oportunidade com o Anselmo, que não te conhecia tão bem quanto eu, conhecia a tua história, a galera que nos acompanha. Eu quero agradecer a tua presença. Enfim, quero pedir a vocês que nos ouvem, que nos veem, que não deixem de clicar no sininho, de compartilhar, você que só nos ouve, da mesma forma, para a gente poder contar um pouco dessa história de... Eu não gosto muito da palavra, mas acho que ela cabe muito bem, né? Superação do Bruno, porque acontece com todo mundo e em qualquer lugar. E a gente tem que estar pronto para reagir bem, a gente tem que estar pronto para viver bem, dentro de uma história de vida tão legal como foi a tua. Eu fico muito feliz. O primeiro a contar, né? Ou já foi. Não... Publicamente, não. Então, você é mais uma vez o primeiro a contar essa história aqui no Storycast. Muito, muito contente no dia de hoje. Obrigado, do fundo do meu coração. Obrigado a você e pode me convocar a hora que você quiser. Isso aí. Tá bem. E vou fazer uma coisa que eu tenho esquecido de fazer. Onde é que a galera te acha e quiser saber um pouco mais da tua carreira, da tua vida? Fala pra nós aí, cara. Vou te falar que eu tenho rede social meio que por obrigação. Eu também. Eu não sou um cara muito... Mas eu tenho lá o Bruno Lazzaroni Oficial no Instagram, mas eu pouco mexo com isso. E se quiser acompanhar mesmo, é onde estiver trabalhando, né? No caso agora no Atlético Paranaense, acompanhando aí os jogos da equipe e torcendo aí pelo sucesso da equipe. Estamos torcendo por ele também, agora muito mais, sabendo de toda essa força aí do presidente Petelli, que a gente já gostava dele e hoje... Ele é um exemplo. Hoje, para mim, o trabalho que ele faz lá no Atlético. Muito fera. E você, maluco? Como é que a gente te encontra? Eu sempre estou aqui. Anselmopaiva.bm. E eu... Fernando.04 Santos, lá no Instagram. Tem o Instagram Storycast também, que a galera pode seguir, né? Lá tem muita coisa legal que vocês podem ver sobre as pessoas que vêm aqui, fotos, alguns videozinhos. E sempre quando a gente fecha aqui, Bruno, eu tenho duas perguntas, gosto de fazer duas perguntas, mas eu percebi que uma coisa meio que se mistura com a outra, né? Porque eu gosto de perguntar para a pessoa o que você viveu dentro de todo esse processo que você queria falar para o Bruno lá de 98. Uma mensagem que tu queria falar. E dentro disso tudo, só para você entender porque eu estou falando que as coisas se misturam, porque eu gosto de perguntar uma frase que as pessoas queriam colocar numa camiseta. Uma frase que você gostaria de ter numa camiseta, eu vou falar só da frase, em que aquela frase colocaria a pessoa para pensar, colocaria quem está te vendo para pensar. Uma frase que você tem na sua vida, que você segue, que você gosta, que você gostaria de botar numa camiseta para todos vissem, e que aquela frase pudesse fazer com as pessoas o que faz contigo, né? O que você queria passar para os outros.
Não, assim, essa questão de o que eu falaria para o Bruno lá de 98 é não desistir. Não desistir, seguir aí teu caminho. Em um momento vão ter obstáculos, mas você continuar acreditando na sua capacidade para chegar onde você quer. E a frase, teve uma vez no curso da CBF, não é exatamente assim, nem sei se a frase é dele, mas foi o Felipe Ximenes que falou, que o teu maior sucesso na vitória vai ser seu maior defeito na derrota. E aí, o que ele quis dizer com isso? É muito na questão de você ter suas convicções e acreditar nelas e seguir. Vamos dar um exemplo aí prático para a carreira de treinador. Às vezes, o treinador não fala palavrão. Aí quando ganha, o treinador é muito bom, ele não precisa falar palavrão para estar motivando os jogadores. Quando perde, mas aquele cara não fala um palavrão. Então, teu maior sucesso na vitória vai ser seu maior defeito na derrota. Então, acredita aí nas suas convicções e siga em frente. Mais uma, né? Anota. Tá anotado, já Tá ali o bloquinho. Já tá, não, bloquinho não, já anotei aqui, pô, já anotei aqui, mas essa aí eu não vou esquecer, porque já tá no... Tá gravado. A gente já tá terminando, tá acabando e é um prazer ter vocês aqui conosco, enfim, em volta da nossa fogueira, não canso de falar porque, para quem não entende, a nossa logo é uma alusão à fogueira lá do início da história da humanidade, porque foi dessa forma que a gente contou histórias, dessa forma que a gente passou as histórias para frente, o que a gente quer fazer aqui com vocês. Galera, um beijo grande a todos vocês. Valeu, foi um prazer e Storycast em você.